Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? E hoje a nossa história será o livro de Daniel. Nós vamos falar sobre este personagem que foi de carne e osso, foi verdadeiro como nós, mas hoje é uma história linda. Vamos começar com o significado do nome Daniel. O nome Daniel significa o Deus é o meu juiz. Olha que nome lindo! Então, vamos começar assim. Daniel era um jovem que orava 3 vezes ao dia. Era um costume de Daniel, pois ele orava de frente a uma janela para a frente de Jerusalém. Então, vamos começar essa história para que vocês entendam quem foi Daniel. Ora, Daniel parece que está em sérios apuros, mas os leões não o machucaram. Sabe por quê? Quem foi que pôs Daniel com todos os leões? Vejamos, o rei da Babilônia era um homem chamado Dário. Ele gostou muito de Daniel, porque este era muito bondoso e sábio. Dário escolheu Daniel como um governante principal do reino. Outros homens do reino ficaram com inveja de Daniel. Olha só o que a inveja faz. Nós vamos ver o que estes homens fizeram para prejudicar o jovem Daniel. Eles foram ao rei Dário e disseram: concordamos, ó rei, que deve fazer uma lei, dizendo que por 30 dias ninguém deve orar a outro Deus ou homem, mas só você, ó rei. Quem desobedecer deve ser jogado aos leões. Dário não sabia porque eles queriam esta lei. Olha a sagacidade destes homens maus. Só por causa que Daniel, ele ficava responsável ali por ser um governante colocado por Dário. Olha a inveja aí, como faz mal ao ser humano. Mas olha, Dário achou uma boa ideia, porque ele não sabia para que era esta lei. Então ele escreveu esta lei. Então não podia ser mudada, porque naquela época, quando os reis assinavam um contrato ou um mandato, não podia se voltar atrás, porque a palavra do rei é só uma. Quando Daniel soube dela, foi para casa e orou. Olha, Daniel foi orar como sempre. Ele não obedeceu à voz daqueles homens. Ele não deu crédito algum no que aqueles homens falaram. Assim como sempre, nós temos que ser assim. Não temos que dar ouvidos às pessoas maus, às pessoas invejosas que querem nos prejudicar e tentar tirar de nós algo que nós vivemos cada dia segundo a nossa fé, segundo o que fazemos para o bem. Os homens maus sabiam que Daniel não ia parar de orar a Deus. Ficaram contentes porque seu plano de livramento, de livrar Daniel, não ia funcionar. Quando o rei Dário soube porque os homens queriam esta lei, mas ele ficou triste, mas não pôde mudar a lei. Por isso mandou Daniel ser lançado na cova dos leões. Porém o rei disse a Daniel: espero, Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, te salve. Dário ficou tão perturbado porque ele gostava muito de Daniel. Ele gostava muito dele porque ele era bondoso e sábio. E não somente por isso, porque ele conseguia enxergar em Daniel qualidades verdadeiras de um homem de caráter. É aí que nós temos que ser igual a Daniel. Nós temos que ter caráter. Então o rei nem dormiu. O Dário não dormiu a noite inteira. Então de manhã cedo foi correndo à cova dos leões. Ele pôde vê-lo ali embaixo. Então ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pode o seu Deus ter te livrado dos leões? Aí Daniel respondeu ali de baixo dizendo: ó rei, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me comessem e não me machucassem. O rei se alegrou muito e mandou tirar a Daniel da cova. Então mandou que os homens maus
que quiseram se livrar de Daniel fossem jogados aos leões. Olha só, por isso que nós não podemos fazer mal a ninguém, porque pode ser que aquilo que iremos fazer de mal com alguém possa cair sobre nós. É por isso que nós temos que andar direito, é por isso que nós temos que andar com o coração leve e com a paz. Então, aquilo que aqueles homens quiseram fazer com Daniel, eles mesmo provaram do seu próprio veneno. O rei mandou que fossem jogados aos leões, já antes que atingiram o chão. Os leões o pegaram e quebraram todos os seus ossos. O rei Dário escreveu a todo o povo do seu reino um decreto dizendo: ordeno que todos respeitem o Deus de Daniel. Ele faz grandes milagres e salvou a Daniel de ser devorado pelos leões. Olha que linda história! Por isso que nós devemos fazer o mal para com o próximo. O feitiço caiu para cima daqueles que fizeram. Não podemos fazer isso, porque isto é muito mal. Nós temos aqui que aprender esta lição com estes homens que tentaram fazer o mal contra o servo do Senhor. Eles fizeram uma cova e caíram nas mesmas. Então não podemos deixar de seguir a nossa fé, a nossa forma de viver por causa de pessoas que se incomodam com a forma que nós estamos vivendo. Esta lição sobre a vida de Daniel quer dizer o seguinte: se você acredita em algo, se você acredita em Deus, se você tem uma fé, você tem que continuar com esta fé, porque você não pode mudar a sua mente por causa que as pessoas estão falando coisas para você. Você tem que ter a sua própria personalidade, você tem que ter a sua própria forma de viver. Então Daniel era um servo do Deus vivo e Dário enxergou isto nele. É muito bom quando nós enxergamos as qualidades das pessoas, a personalidade, a forma que a pessoa é. Dário amou a Daniel, cuidou muito dele, ficou até angustiado porque aqueles homens se jogaram Daniel na cova dos leões. O Dário sabia que Daniel era um jovem direito, de oração e não fazia mal para ninguém. Você lembra e você consegue pensar na sua mente como existem pessoas que se incomodam com simples coisa, com o simples fato de você adorar a Deus? Existe muito isso. Então que esta lição desta história possa ser um exemplo para você, porque não podemos colocar a mão ali aonde Deus está com a dele, porque senão iremos ali nos prejudicar. E esta foi a história de Daniel na cova dos leões. E para finalizarmos essa história e você aí do outro lado entender melhor, você vai entender com esta canção o que significa essa história de Daniel. Um grande abraço a todos e fique com esta bela canção sobre a vida de Daniel.